dos moradores era composta por idosos aposentados que não eram muito adeptos da conversa, o que, para ser sincero, combinava comigo. Eu gostava da privacidade e da tranquilidade que o prédio oferecia. Eu residia no último andar e, em frente ao meu apartamento, vivia o casal Silva, que permaneceu ali por quase 2 anos até se mudarem. Curiosamente, nunca troquei muitas palavras com eles, então a partida deles não me afetou muito. Passaram-se vários meses até que um novo inquilino se mudou para o apartamento em frente ao meu. 2 semanas se passaram antes de eu finalmente conhecer meu novo vizinho, Marcos. Naquela manhã, eu estava me preparando para o trabalho, fazendo minha marmita quando vi a porta do vizinho se abrir. Inicialmente, não prestei muita atenção, mas depois de 1 minuto, percebi que a porta não se fechou. Terminei de me arrumar e calcei meus sapatos. Ao abrir minha porta para sair, percebi que a porta do vizinho ainda estava aberta. O Marcos, um homem alto, na faixa dos 50 anos, estava parado ali, me olhando com um sorriso. Ele se apresentou e eu educadamente compartilhei meu nome. Quando eu disse que estava indo para o trabalho, ele me convidou para tomar um café da manhã. A oferta foi um tanto estranha, considerando que eu havia acabado de mencionar que estava atrasado para o trabalho. Com um sorriso forçado, declinei e me despedi, indo embora rapidamente. Durante o dia no trabalho, fiquei pensando sobre o quão estranha tinha sido aquela interação. Felizmente, quando voltei para casa, após o trabalho, consegui entrar no meu apartamento sem precisar interagir com ninguém. No entanto, na manhã seguinte, acordei com uma batida na minha porta. Fiquei irritado, pois estava prestes a sair para o trabalho e agora tinha acordado mais cedo. Ao abrir a porta, vi o Marcos parado em frente à sua porta, aberta novamente, como no dia anterior. Ele convidou novamente para tomar café no seu apartamento, mesmo após eu ter dito que estava atrasado para o trabalho novamente. Fiquei preocupado com a estranheza da situação, e dessa vez respondi de forma mais firme, pedindo para ele não bater tão cedo na minha porta. Ele não pareceu gostar da minha resposta, e ficou olhando fixamente. À medida que o tempo passava, essa situação ficava cada vez mais desconcertante. Cheguei em casa após o trabalho e consegui entrar no meu apartamento sem interações, mas não consegui deixar de pensar no Marcos. Na manhã seguinte, acordei com batidas na minha porta novamente, o que me deixou irritado. Ao verificar, percebi que o homem estava parado no meu corredor novamente, com a porta aberta. Ele me convidou novamente para tomar café, alegando que eu ainda tinha tempo antes do trabalho. Essa resposta me pareceu ainda mais estranha. Recusei seu convite com firmeza, fechei minha porta e tranquei novamente. Cada vez mais desconcertante com essa situação, decidi tomar medidas. No entanto, naquela noite, a situação tomou um rumo aterrorizante. Quando voltei para o meu apartamento, após passar alguns dias na casa da minha irmã, acreditei que as coisas estivessem mais seguras. Mas ao entrar, fui surpreendido com uma figura assustadora sentada no meu sofá. Gritei e recuei prontamente ligando para a polícia. Quando eles chegaram, encontraram o Marcos no meu apartamento, algemado. Para minha surpresa e horror, ele admitiu ter invadido meu apartamento 3 vezes, sendo que eu só tinha conhecimento de 2 delas. Isso significava que ele esteve escondido no meu apartamento, me observando sem que eu soubesse. A invasão acabou, mas a sensação de segurança que eu tinha acabou. Antes de continuarmos dessas histórias de arrepiar, que pode deixar o seu like logo no início, assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os novos outros 2 segredos ocultos. Vamos lá? Eu tenho uma pequena cadela chamada Luna, e ela é cheia de energia, sempre pronta para nossos passeios diários. Um dia, cheguei em casa por volta das 5 horas da tarde. O sol começava a desaparecer no horizonte, tingindo o céu com tons avermelhados e dourados. Rapidamente, preparei Luna e saímos para nossa caminhada costumeira. Nosso passeio começou sem problemas. Luna, como sempre, estava ávida por explorar cada canto e recanto, arrastando-me com sua determinação. No entanto, à medida que o sol se despedia do dia, as sombras ganhavam vida e os ambientes pareciam se transformar. Perdi a noção do tempo e da direção enquanto Luna nos conduzia pelas ruas. Foi quando percebi que havia entrado em uma rua que não reconhecia, afastando-nos cada vez mais da zona familiar. Mesmo assim, eu tinha uma vaga ideia de como voltar para casa. Tentei virar, mas Luna, inabalável, recusou-se a seguir na direção oposta. Ela parou abruptamente e começou a chorar, seus olhos transmitindo um medo que me arrepiou. Olhei ao redor na fraca luz do entardecer e vi, no centro da rua deserta, um cão enorme. Seu pelo estava emaranhado e sua boca parcialmente aberta revelava dentes afiados como navalhas. Uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim, enquanto eu rezava para que o cão desaparecesse. No entanto, ele permaneceu ali, imóvel, observando-nos com olhos amarelos e faiscantes. Tentei voltar na direção de casa, mas a criatura misteriosa nos seguiu.
mantendo distância, mas sempre presente. Com o cair da noite, a rua ficou mergulhada na escuridão e a situação tornou-se ainda mais sinistra. Em um momento, percebi que estávamos completamente perdidos. As voltas e reviravoltas pelas ruas desconhecidas haviam turvado meu senso de direção, e o pânico começou a se apoderar de mim. Luna chorava incessantemente, como se entendesse o perigo iminente. De tempo em tempo, sob a luz fraca de postes distantes, eu olhava para trás, apenas para ver os olhos brilhantes daquela criatura, aproximando-se lentamente. Ele se aproximou cada vez mais, formando uma barreira de olhares sinistros e famintos. Minha mente estava à beira do colapso, pois a realidade da situação se tornava cada vez mais apavorante. Em desespero, continuei a caminhar na escuridão, enquanto Luna continuava a chorar, agora em agonia. Então, em um momento de pura angústia, os olhos brilhantes ao nosso redor começaram a se separar e recuar. O que vi a seguir arrepiou até o último fio da cabeça em meu corpo. Um pequeno carro surgiu das trevas, deslizando pela matilha de cães famintos até parar ao meu lado. As janelas estavam cerradas e nada era visível além da penumbra. A porta se abriu, revelando uma silhueta indistinta no interior. Uma voz rouca perguntou se eu precisava de ajuda. Minha voz tremeu quando eu respondi firmemente. A pessoa, um homem, parecia compartilhar meu terror. Eu entrei no carro sem fazer perguntas, pois a alternativa era ainda mais aterrorizante. O veículo se movia silenciosamente pelas ruas escuras, e eu percebi que não sabia para onde estava sendo levado. Minha mente estava repleta de dúvidas e temores sobre a identidade do motorista e suas intenções. O silêncio era opressivo, e a ansiedade crescia a cada segundo que passava. Finalmente o carro parou, e o homem disse que eu estava em casa. Tremendo, saí do carro e me vi em frente à minha residência. Agradeço ao homem com gratidão, mas ele simplesmente partiu, desaparecendo na noite. Embora estivesse de volta à segurança da minha casa, a história assustadora permanece como um enigma não resolvido. À medida que o tempo passava, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo mais sinistro estava acontecendo. Perguntas sem respostas me assombravam. Quem era o homem misterioso que me resgatara daqueles olhos brilhantes? O que estava acontecendo naquelas ruas escuras e desconhecidas? À noite, minha casa ganhou uma atmosfera mais sombria e inquietante do que nunca. Cada sombra parecia abrigar segredos, e o uivo distante dos ventos noturnos era como um lamento profundo. Luna permanecia inquieta, latindo ocasionalmente para o vazio. Eu sabia que aquela noite as trevas guardavam segredos sombrios. Os dias seguintes foram preenchidos com uma sensação de ansiedade constante. Eu comecei a investigar sobre a história daquelas ruas desconhecidas e sobre o misterioso resgatador noturno. A cada busca, eu desenterrava segredos obscuros, histórias de desaparecimentos inexplicáveis e lendas urbanas sinistras que envolviam aquela região. A história da matilha de cães famintos que vagava pelas ruas era apenas a ponta do iceberg de uma trama perturbadora. Enquanto a cidade seguia sua rotina diária, eu senti que algo sinistro estava se aproximando. Luna continuava a latir nas noites escuras, e os sons noturnos se tornavam mais aterrorizantes. Pesadelos me atormentavam regularmente, repletos de olhos brilhantes e sombras que moviam furtivamente. Cada canto escuro, cada sombra escondia mistérios não resolvidos, e a sensação de que algo espreitava nas trevas nunca me deixava. Os encontros misteriosos nas ruas escuras e o resgate inesperado havia revelado um mundo oculto, um submundo sombrio que eu agora fazia parte. Com o passar do tempo, comecei a entender que a verdade estava muito além do que eu imaginava, e, enquanto os dias se transformavam em noites mais sinistras, eu percebia que minha jornada pelo mistério das ruas escuras estava apenas começando. Eu costumava trabalhar no restaurante do meu pai na minha adolescência, um restaurante chamado Cantinho Saboroso. Era um pequeno estabelecimento localizado em uma cidadezinha chamada Cidade do Crepúsculo. Funcionava todas as noites até altas horas da madrugada. Durante meu tempo na escola, eu trabalhava apenas após as aulas até as 22 horas. Mas, durante meu tempo na escola, eu trabalhava apenas após as aulas até as 20 horas. Mas após minha formatura, comecei a trabalhar até o fechamento para economizar dinheiro para a faculdade. No restaurante, surpreendentemente, estava sempre cheio à noite, com muitos clientes fazendo pedidos para a viagem. No entanto, ocasionalmente, um grupo de amigos vinha ao restaurante para desfrutar de suas refeições em uma das mesas disponíveis. Eu preferia trabalhar no turno da noite, pois na maioria das vezes eu era a única pessoa no restaurante, e isso significava que eu não precisava ouvir as reclamações de meu pai. Tudo parecia normal, até que, após 6 meses trabalhando no turno da noite, as coisas começaram a ficar sombrias. Em uma noite, estávamos nos preparando para fechar, e eu estava ocupado no fundo do restaurante fazendo a limpeza, quando eu vi o som da campainha da porta repentinamente tocar. Abandonei meu serviço e me dirigi apressadamente à área da frente. 2 homens jovens estavam parados diante da porta, parecendo incrivelmente exaustos. Um deles se aproximou do balcão
enquanto o outro permaneceu junto a uma das mesas. Eu disse: estamos prestes a fechar, mas ainda posso preparar um pedido para a viagem, se desejar. O homem no balcão simplesmente ignorou minha oferta, seu olhar perdido no cardápio. Uma atmosfera estranha e desconfortável encheu o restaurante quando ele permaneceu em silêncio. O homem que estava perto da mesa saiu apressadamente do restaurante poucos segundos depois, e o homem no balcão o seguiu. Aquele foi, sem dúvida, um dos encontros mais bizarros que já tive, e não consegui encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido. Na manhã seguinte, relatei o incidente a meu pai, que concordou que era estranho. Ele decidiu que, a partir daquele momento, eu deveria trancar as portas do restaurante às 1h45 da madrugada. Pelo menos uma semana passou sem incidente, mas então, em uma noite, um cliente que havia pedido comida para a viagem saiu às 1h30. Quase imediatamente após sua saída, um dos homens da noite anterior entrou no restaurante. Era o mesmo homem que havia ficado ao lado da mesa uma semana antes, e eu percebi imediatamente que ele estava vestindo a mesma roupa. Ele se aproximou do balcão e novamente permaneceu em silêncio, examinando o cardápio como se nunca o tivesse visto antes. O ambiente ficou carregado de tensão, e um arrepio percorreu minha espinha. Então, ele olhou diretamente nos meus olhos e com uma voz sinistra perguntou: você pode me ajudar a dar partida no meu carro? Preciso empurrá-lo para que pegue no tranco. Fiquei perplexo com seu pedido estranho. Imediatamente disse: não posso sair do restaurante enquanto estou trabalhando. Ele ficou visivelmente irritado, fechou a cara e insistiu, dizendo que seria rápido e ninguém notaria minha ausência. Nesse ponto, percebi que algo estava terrivelmente errado. Minha mente começou a entrar em pânico e a adrenalina correu pelo meu corpo. Não sou uma pessoa muito forte e o homem era visivelmente maior do que eu. Além disso, eu tinha quase a certeza de que o outro homem da semana anterior estava esperando do lado de fora para me atacar caso eu não obedecesse. Eu sabia que precisava tomar uma decisão rápida. Com determinação, agarrei uma tesoura que estava no balcão e me posicionei defensivamente. O homem, agora claramente perturbado, deu meia volta e se dirigiu à porta. Nesse momento, ouvi um ruído alto vindo dos fundos do restaurante. A porta dos fundos havia sido arrombada com força. Em um ato de desespero, corri na direção do barulho. O invasor que havia arrombado a porta saiu correndo ao me ver. Eu me virei e retornei rapidamente ao balcão da frente, mas o outro homem havia desaparecido. Rapidamente, liguei para a polícia e relatei o ocorrido. Entreguei as imagens das câmeras de segurança, mas a qualidade era ruim, não permitia uma identificação clara. Até hoje não sei exatamente o que esses homens queriam, ou por que escolheram meu restaurante para seus atos perturbadores. O que sei é que naquela noite senti o toque sombrio do desconhecido, e o mistério ainda me assombra. Se gostou desses relatos arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link aqui embaixo para descobrir algo que pode mudar a sua vida hoje de maneira incrível e drasticamente. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente em sua vida.